Fraternais saudações. Como dissolver a magia negra? Como dissolver trabalhos, feitiços, malefícios que porventura lhe tenham sido feitos e enviados? Eis, dignos irmãos e irmãs, o tema deste que é o nosso 89º vídeo em nosso canal de estudos esotéricos, herméticos, espiritualistas. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda. E para você que é apoiador do nosso canal desde o início, que assiste aos nossos vídeos do início ao fim, vamos estruturar esta nossa reflexão breve em 4 pontos principais. Primeiro, a definição circunscrita do que é magia negra. Em segundo lugar, vamos posicionar como se proteger de malefícios e de magia negra e quais são os ingredientes principais nas engrenagens desse círculo de proteção. Em terceiro lugar, vamos posicionar como dissolver trabalhos de magia negra. E em quarto lugar, especialmente para você que acompanha até o final, vamos posicionar a técnica do copo com água. Ou seja, como você pode utilizar a água ou um copo com água no seu lar, no seu cotidiano, de maneira simples e objetiva para a proteção e dissolução de malefícios. Iniciando, dignos, podemos ir direto à definição. Se tomarmos como definição clássica as palavras do mestre Therion de que, abre aspas, magia é a arte e a ciência de conduzir as transformações de acordo com a vontade, fecha aspas, e já estudamos isto em outros vídeos aqui em nosso canal, podemos igualmente definir que magia negra é todo ato, é todo pensamento, é toda a estrutura pensênica e energética, consciente ou inconsciente, ritualística, elaborada ou simples e direta ou mesmo indireta, que se destina a prejudicar a outro indivíduo. Ou seja, não necessariamente a magia negra deva ser um ato ritualístico com invocação de palavras mágicas, de palavras bárbaras, através de círculos de invocação de entidades sombrias advindas das 7ª trevas para prejudicar a este ou aquele indivíduo. Por vezes, a magia negra está na simplicidade do olhar, o que popularmente é chamado por vezes de olho gordo, de mal olhado. Por vezes, a magia negra vai estar posicionada num simples pensamento de inveja, vai estar posicionado num simples pensamento de rancor, de tristeza, de mágoa, advindo, por vezes, não de um ato que o indivíduo outro tenha feito, mas simplesmente pela estrutura pensênica daquele que emite estes mesmos pensamentos. Ou seja, o indivíduo tem por hábito tecer estruturas pensênicas de rancor, de tristeza, de inveja e, portanto, também de ataque de maneira consciente ou inconsciente, subliminar ou objetiva a outros indivíduos. Continuamente nós devemos, portanto, do ponto de vista rosacruciano, hermético, esotérico, estar atento à nossa própria psicosfera, no lugar de sempre estar apontando o dedo para o outro, a fim de que não nos permitamos cair, decair, declinar nas teias mais sombrias dos próprios pensamentos, posicionando as nossas estruturas de maneira a sempre trabalharmos na esfera do amor, do perdão, da compreensão, da liberdade e também da emissão dos mais positivos e luminosos fluxos pensênicos. Portanto, dignos a magia negra é todo ato, consciente ou inconsciente, de emissão negativa. Vejamos que temos que ter um certo cuidado com esta definição de magia negra, porque, em geral, vai se definir também magia negra todo o trabalho ritualístico, toda a crença no divino, toda a estrutura religiosa do outro. Então, por vezes, algumas culturas tendem, nós já estudamos isso aqui em nosso canal, a demonizar as culturas, outras que não fazem parte da sua própria linguagem, que não rezam sobre a mesma quartilha, que
não estão sobre os mesmos padrões. Então a magia negra, por vezes, nada mais é do que a religião do outro. E esotericamente temos que compreender isto, a religião do outro simplesmente tem uma outra linguagem, uma outra perspectiva, uma outra visão do divino e do próprio mundo espiritual, isto não constitui magia negra. É apenas uma linguagem diferente de manifestação da conexão com o divino. Isto posto e posicionado, dignos, vamos à seguinte questão: é possível a magia negra pegar? Ou seja, aquela energia enviada malevolamente é capaz de pegar? E aí eu vou aqui trazer um fato ou um episódio da vida de Jesus, um dos mestres iluminados que nós tivemos ao longo da história da humanidade, que é o seguinte: ele estava caminhando certa feita com os seus discípulos e ele sentiu fome. E nisto que ele sentiu fome, ele se aproximou de uma figueira em busca ali dos seus frutos e, não encontrando esses frutos, diz as Escrituras no Novo Testamento que ele lançou sobre esta figueira uma maldição de que esta secaria. No dia seguinte, quando os discípulos estão passando com o Mestre Jesus próximo a esta figueira, verificam que ela já estava absolutamente ressequida, já estava seca, em estado avançado de putrefação. Ou seja, o próprio mestre havia lançado ali uma maldição sobre aquela figueira por ela não ter os seus frutos, e disse a seguinte profecia, o seguinte axioma de que todo aquele que não der frutos deve ser propriamente lançado ao fogo da secura ou propriamente da infertilidade. Independentemente das implicações filosóficas que podemos daí retirar, dignos, verifiquemos que sim, este episódio é um dos exemplos de que é perfeitamente possível os indivíduos, mesmo luminosos, os indivíduos dedicados ao bem, os indivíduos com boas intenções, lançar sobre outros indivíduos ou sobre outras circunstâncias e conjunturas, pensamentos e malevosidades. Então sim, a resposta é essa: magia negra pode pegar, principalmente se o outro indivíduo está num estágio mais fragilizado mental ou se existem conjunturas kármicas apropriadas para aquilo. Um exemplo que costumo posicionar neste assunto é que não necessariamente o indivíduo para qual se dirige o ato, o pensamento de magia negra é atingido, mas aquele que emite certamente teve que se abaixar, ou seja, teve que colocar as suas mãos na lama e, portanto, já tem as suas mãos sujas e já está atingido por aquele mesmo ato. O indivíduo a ser atingido não necessariamente o é, mas o indivíduo que emite certamente já se sujou com as impregnações, com a substância, com a natureza da malevosidade daquilo que deseja emitir para outrem. O próximo ponto, dignos, e nós vamos falar sobre como se proteger, como dissolver e a técnica do copo com água. O ponto de número 2 é isto, é como se proteger. E para resumirmos do ponto de vista esotérico, não adianta muito círculo mágico, muita palavra mágica, utilizar muitos adereços, muitas imagens, muitas invocações. Em suma, podemos posicionar uma única palavra como elemento de defesa no campo espiritual. É confiança, ou seja, do latim confideres, confides, com fé, ou seja, é quando o indivíduo tem uma capacidade de estar conectado com os próprios propósitos, de estar conectado com a luz que vem do alto e, portanto, se tornar inabalável, inatingível a nível astral e a nível espiritual, na medida em que ele não está na mesma oitava, na mesma frequência, na mesma vibração daqueles que porventura tenham a pretensão de atingi-lo. Então, o trabalhar na esfera da confiança pessoal, de estar conectado consigo mesmo, com os seus propósitos e com o divino, é a principal ferramenta de proteção espiritual. Quando o indivíduo está sob a esfera da desconfiança, da descrença, da desconexão, da desvitalização, o indivíduo está mais entristecido, aborrecido, cabisbaixo, quando ele deixa propriamente as suas oitavas
ir e se encaminharem para as frequências mais densas do baixo astral, ele se torna automaticamente um imã que atrai as energias negativas. Então a palavra e o exercício do Confidere, do Confides, da fé, da confiança é a principal e fundamental ferramenta de trabalho na proteção espiritual. O ponto de número 3, dignos, é como dissolver. E se você, porventura, que caiu neste nosso vídeo, assiste até o final, você tem a sensação, o pensamento, a ideia de que está sendo atingido ou sabe de fato que atos maléficos lhe foram feitos e enviados, o que se deve fazer, portanto, é estabelecer a sua conexão com pensamentos, atitudes, atos, padrões elevados. Sabemos que existe sim a cultura de fazer um trabalho contra aquele que lhe tenha sido feito, mas aqui esotericamente não é o que nós recomendamos. Então, se alguém lhe fez um trabalho e você faz um trabalho para dissolver aquele outro trabalho, na verdade você está fortalecendo, ou seja, você está dando importância, você está dando força, está colocando ali a sua intenção. Então, se porventura você ficar sabendo, em algum tempo, que alguém lhe fez algum tipo de malefício, de trabalho, de feitiço, você deve direcionar as suas forças para a confiança, direcionar as suas forças para o bem, focar no seu próprio crescimento pessoal, na sua saúde, energia, criatividade, vitalidade, realização, cumprimento da missão de vida e não focar naquilo que porventura tenha lhe sido feito, seja esta crença de fundamento real ou mais imaginário. Muitos indivíduos têm por hábito ficar ruminando a ideia de que os acontecimentos negativos de sua existência, a sua falta de sorte, sua falta de saúde, sua falta de alegria, de vitalidade, de vigor, se devem a outros tantos indivíduos que fizeram isso ou aquilo outro. Vejam que isto cria um círculo vicioso do qual não se pode mais sair. O círculo de proteção e de luz está na confiança e na conexão com a luz. Então, vejamos que magia negra é todo ato de envio, ato consciente ou inconsciente de envio negativo. A palavra-chave de proteção é confiança e a maneira de dissolver é estar conectado com a luz. Quando você quer dissolver uma pedra de sal, por exemplo, você lança essa pedra de sal na água e ela começa a se desestruturar, a se integrar àquela água como um todo. Isso também acontece com a magia. Você vai se posicionar cada vez mais e mais em conexão com a luz. Não dê importância, não dê foco, não dê atenção a indivíduos, a energias, a trabalhos dos quais você tenha consciência ou desconfiança de que tenha lhe sido feito. Por mais difícil que isto pareça, porque por vezes a nossa cultura nos impulsiona também para fazermos trabalhos contra e entrarmos numa guerra astral, este é o caminho mais luminoso, é o caminho de fato que vai lhe conectar com um círculo de proteção em definitivo. Bem, posicionado o que é magia negra, como se proteger da magia negra, a confiança, como dissolver trabalhos de magia negra, a conexão com a luz, vamos finalmente, para você que acompanha até o final os nossos vídeos, ao quarto passo, ao quarto elemento, que é o trabalho com um copo com água. E sim, em magia prática, em magia natural, nós gostamos muito, até no rosacrucianismo, no hermetismo, de trabalharmos com elementos da natureza. Então você vai escolher um copo com água, especialmente para proteção, se for, por exemplo, o vosso lar ou um vosso escritório, vai colocar este copo com água ou atrás da porta, debaixo da mesa, próximo a algum lugar de natureza, onde tem o seu jardim, as suas plantas, e vai emitir o pensamento, o comando, a programação para esta água que ela vai
receber todos os fluxos negativos daquele ambiente, em que ela vai propriamente absorver todas as energias e todas as confluências mais dissonantes. Você vai posicionar essa água, por exemplo, na sua mesa, se você for fazer atendimentos, for conversar com pessoas que tenham energias mais densas, pode colocar também próximo à sua cama, debaixo da sua cama, na sua cabeceira, por ocasião do seu sono, se você sente propriamente ataques ou fluxos mais sombrios durante o seu sono. Enfim, você vai posicionar essa água e vai programá-la para absorver estes fluxos negativos ou mais dissonantes. No dia seguinte, você vai pegar esta água e vai lançar fora. Vai colocar num jardim, vai lançar num lugar de água corrente e todas as noites, todas as vezes que for necessário um elemento de proteção, você vai utilizar este mesmo copo que deve ser reservado tão e somente para isso. Vai programar a água, vai deixar pelo período determinado e vai depois lançar essa água fora. Sempre que for necessário, você pode utilizar esta mesma técnica do copo com água. Simples, acessível e perfeitamente eficaz e eficiente. Digníssimos irmãos e irmãs, se você acompanhou até o final, deixe aqui nos comentários acompanhando até o final. Paz profunda, bem como também os seus acréscimos, decréscimos, experiências e sugestões para os próximos vídeos. Gratidão.